Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um manancial do dia, hoje no Salmo 139. Uma palavra linda de Deus está chegando para você aí, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E transmita, compartilhe para outras pessoas, amém? Então vamos aí, com uma paisagem bonita, eu estarei aí transmitindo uma palavra de Deus para você, até daqui a pouco. Bom dia, a paz do Senhor. Para você que vai ver esse vídeo à tarde, boa tarde, à noite, o meu boa noite, e você nessa madrugada, feliz madrugada. O Salmo 139, 23 e 24, o Salmo completo, em um todo, fala a respeito sobre Deus sondar o homem e vai muito além, que Ele conhece o coração do homem, o deitar, o se levantar, enfim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados, preste atenção. Eu, você, nós, de maneira alguma precisamos falar muito sobre o autor desse salmo, que foi o próprio rei Davi. Porque, na verdade, todos os salmos de Davi falam de uma necessidade da alma, porque essa necessidade era vivida por Davi. Essa necessidade era a relação dele com Deus. Ele precisava sentir isso em sua vida, assim como eu, como você, como todos nós. Apesar das grandes lutas, dos grandes embates, Davi ele passou por um processo terrível de erros, acertos, enfim. Mas ele estava sempre voltado para Deus. O lugar que Davi ele tinha para chorar as suas aflições, as suas mágoas, era diante de Deus. Uma pergunta para mim e para você. Aonde é que você tem chorado as suas aflições e as suas mágoas? Aonde eu tenho chorado as minhas aflições, as minhas mágoas? Diante de Deus ou diante de alguém que não pode resolver nem os seus próprios problemas e muito menos dar rumo para a sua? Aonde é que você tem chorado? Com quem é que você tem conversado? Com Deus ou com terceiros? Davi, ele tinha uma ampla intimidade em todas as áreas da sua vida com Deus. Ele se agonizava nos pés do Senhor. Quando perguntaram a respeito de erros e falhas que cometeu, se ele preferia cair na mão dos homens ou na mão de Deus, ele falou: eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. O homem não, o homem mata. O homem não perdoa o erro nem a falha. O homem simplesmente mata. O homem desiste de você muito fácil. Enquanto você está acertando, tudo bem, mas se você cometer um delito, um erro, ele já desiste. Você já não serve mais. E assim vai descartando, principalmente quando tem o poder. Então preste atenção. Davi, ele se agonizava nos pés do Senhor, ele chorava nos pés do Senhor. Davi, ele era um rei, ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele tinha seus generais, ele tinha seus valentes, enfim. Mas ele não despendia de maneira alguma tanto do consolo, do conforto, até mesmo da sua equipe, dos seus valentes. Ele não precisava desses recursos materiais, o negócio dele era com Deus. Ele tinha suas aflições, chorava muito, pelejava grandes lutas, batalhas,
Mas o seu relacionamento não era com o poder que Deus tinha colocado de liderança e de ter a sua equipe, que ali ele era o rei, ele comandava. Davi, em todas as suas grandes lutas, em todas as suas batalhas, as suas aflições, nos erros, nos acertos, ele nunca perdeu a sua relação com Deus. Nos momentos de afastamento do próprio Espírito de Deus na vida dele, ele se agonizava, ele se sentia um nada, onde ele nasceu esses grandes salmos tão profundos, porque ele sentiu o afastamento. Talvez você sentiu que o Espírito de Deus se afastou de você. Mas por que isso acontece? Porque você é uma pessoa ligada a Deus, temente a Deus. Por isso você percebe essa comunhão, essa intimidade que você tem com o Espírito Santo, que você andou por caminhos errados, seguiu outros conselhos, você estava na direção da bênção, Deus colocou a bênção, entregou nas tuas mãos, por você não, por um momento você se afastou daquela intimidade com Deus, você jogou tudo fora. Essa era a bênção de Deus para você. Esse afastamento fez com que você começasse a olhar e observar e ver outros horizontes, ouvir outras opiniões, e não o que Deus falou. Se Deus falou para você, o prédio poderia estar totalmente desmontado, destruído, em ruínas. Se Deus falou, igual ele falou para Ezequiel, crê que esses ossos, eles podem tornar a viver. Vai ter hora que Deus vai entregar uma bênção na tua mão, que você vai ver que vai estar tudo estourado, tudo quebrado, tudo arrebentado. Um monte de gente vai dizer: isso aí não presta, isso aí não é. E Deus vai perguntar: você crê que esses ossos podem tornar a ter vida? Você vai falar igual a Ezequiel: tu sabes a intimidade com Deus, porque reconhece que Deus, Ele faz. O Senhor falou: então profetiza. Ele profetizou e os ossos se tornaram a viver, e dali Deus levantou um grande exército. O que eu quero dizer para você é que ainda há chance, ainda há oportunidade. Essa bênção que Deus te entregou, que Deus te colocou, ainda pode tornar a viver na sua vida. Talvez se tornou aquela árvore que para muitos não vive mais, mas ainda existe raiz. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O Espírito Santo de Deus pode fazer reviver. Quer que eu te dou um conselho? Quer que eu te dou um conselho? Essa árvore que para você parece que já era, acabou, não vai mais viver, não vai dar frutos. A Bíblia diz que os frutos serão viçosos. Tanto você como muitos se alimentarão desses frutos. E vai impactar muita gente, porque o que Deus vai fazer, aonde que muitos olhou, muitos criticou, muitos falou, não vai dar em nada. Isso entrou até no seu coração, o inimigo entrou e você começou a ver outra coisa. Sendo que você teve tantas experiências com Deus, orou, Deus te deu tantas respostas, e depois você se desviou. Por causa de pessoas que estão fora da direção. São pessoas às vezes até boas, que você gosta delas. E você confia no que elas falam, mas às vezes elas saem fora da direção de Deus. Igual os 12 saíram e se afastaram quando Jesus ele foi crucificado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. O homem, às vezes, em 1 minuto ele é usado por Deus, igual Pedro foi. Em 1 minuto o Senhor fala para ele: para trás de mim, Satanás, é chamado de diabo. Por isso que você não pode perder a sua comunhão com Deus. Lembra depois de onde caísse, lembra aonde foi que você jogou fora, desperdiçou aquilo que Deus te deu. Para muita gente essa raiz, ela não vai fazer com que a árvore venha tornar a viver, crescer os seus galhos, as suas folhas e dar o fruto.
mas Deus falou com você. Abrace aquilo que Deus falou com você, que vai acontecer grandes milagres na sua vida, extraordinário. Vai ser muito maior do que você imagina. Retroceda. Retroceda. Tenha humildade. Chega diante de Deus, peça perdão e abrace a sua bênção. Você sabe onde foi que você deixou ela cair. Você sabe onde foi que essa bênção simplesmente não é isso, não serve, não é de Deus. Sendo que você mesmo sabe que é de Deus, que é da vontade de Deus. Você fez inúmeras provas e o Senhor te respondeu em todas elas. Gideão fez inúmeras provas para saber se Deus era com ele. Deus respondeu. Davi, ele chorava, ele se agonizava, ele era caluniado, ele era perseguido. Mas em todos os momentos, em todas as suas guerras, as suas aflições, ele manteve a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus, e por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque ele aprendeu a pedir perdão, a reconhecer onde que ele errou, onde que ele falhou, aonde que ele jogou fora a bênção de Deus. Ele se humilhou, voltou atrás, pediu perdão, e aonde ele errou, aonde que ele tomou a decisão errada, ele fez o certo. E Deus o abençoou e disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Deus, ele te sonda. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe da grande necessidade do homem. Deus, ele sabe da necessidade física, espiritual, sentimental, conjugal, familiar, profissional. Deus sabe da nossa necessidade de uma maneira em geral. Dentro de nós, a gente temos uma guerra muito grande em querer acertar, e às vezes acabamos errando porque saímos da direção e ouvimos outros conselhos que não é o de Deus. Está na hora de a gente parar e remover tudo isso que não presta, todas essas opiniões que fez, que a gente está sofrendo. Você estava feliz, estava alegre, estava tudo diferente. Tudo estava prosperando. E a hora que demos ouvido a conselhos errados, começou a vir a queda. Mas ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança. Você crê que esses ossos secos podem tornar a viver? Fala igual a Ezequiel: sim, Senhor, eu creio. Tu sabes. Então profetiza. Profetiza que tudo aquilo que morreu, aquilo que você até mesmo chorou da sua própria vida, que vai se tornar a viver. E Deus vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai impactar, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. E aqueles que eram contra vão começar a ser a favor. Aqueles que falaram um monte de coisa vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E o que Ele falou que você quer fazer, Ele faz. Deus te ama. Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. A bênção de Deus vem por completo. Quando Deus falou é de Deus, Ele não errou. Deus não erra. É muito fácil pegar uma bênção, é muito fácil pegar um bolo pronto para ser servido. Mas o difícil, o complicado é quando Deus coloca os ingredientes na sua mão para você fazer o bolo. Porque daí vai um pouco mais de tempo. Às vezes falta isso, falta aquilo, você vai ter que buscar os recursos que faltam. E é onde que, quando de repente
Você pega um esqueleto de um carro totalmente destruído e Deus fala que daquele carro Ele vai fazer um mega carro que vai impactar uma reforma completa, ao ponto de olhar e falar, pô, mas aquele esqueleto se tornou isso. É assim que Deus faz o impossível. Ele faz para impactar, para deixar todo mundo confuso, até mesmo você, até mesmo eu. Deus tem o melhor. Vamos voltar para a vontade de Deus. Vamos ter a humildade, a simplicidade de reconhecer. Me perdoa, Deus. Eu vou profetizar, esses ossos vão tornar a viver. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Esse é o Manancial de hoje, Pastor Fábio Salles. Amém? Que Deus abençoe. Acredito que Deus falou com você. E, mais uma vez eu peço, compartilhe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã com mais um Manancial da Palavra de Deus com o Pastor Fábio Salles. Olha o sol forte aí.